E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar uma nova epístola, uma nova carta, graças a Deus. Amanhã, dia 13 de março, nós começaremos a leitura da carta aos Colossenses. Vamos falar um pouquinho para a gente ter uma ideia do conteúdo da carta aos Colossenses. Os colossenses são os habitantes de uma cidade chamada Colossos, ou em alguns lugares eu já encontrei Colossas, no feminino. Então é o nome da cidade. Essa cidade ficava perto de Éfeso, perto também de Laodiceia, perto de Hierápolis. A gente já falou desses nomes num vídeo há pouco tempo atrás. Então, Colossos ficava por ali. Inclusive, existe um relato de que nos anos 60, 61, no máximo até 64, essa região, principalmente Colossos, sofreu muito com um terremoto. Foi praticamente destruída. Bom, uma coisa interessante. Colossos não foi evangelizada por Paulo. A comunidade de Colossos, os colossenses, não se formaram na evangelização, na igreja, por Paulo, e sim por um discípulo de Paulo, chamado Epáfras. Foi ele que fundou a comunidade, foi ele que evangelizou os colossenses. Tá bom? Inclusive, uma outra coisa interessante é em relação à autoria do livro. Até os anos de 1800 e tralalá, 1838 mais precisamente, era dado como certo a autoria da carta aos Colossenses a Paulo. Acontece que nesse ano, um tal de Meyerhoff começou a questionar se realmente esta carta era de Paulo. A partir daí, então, iniciou-se estudos em cima disso. Deixa eu explicar uma coisa. Por que as pessoas começam a duvidar ou não da autoria de um livro bíblico? No caso das cartas paulinas, eles usam como referência alguma carta que é comprovadamente de Paulo. Então eles fazem comparação do estilo da escrita, dos assuntos, dos nomes, das pessoas, das datas, se Paulo passou por lá ou não, nome de personagens, o palavreado, a maneira de se expressar. Então tudo isso existe semelhanças ou divergências. Então eles começam a falar, mas tem muita divergência, eu acho que não é. E outros dizem, não, há muita semelhança, eu acho que é. Tá bom? Mas isso é um debate que acontece com os estudos, eles vão continuar acontecendo. E quanto mais passa o tempo, mais informação se tem e mais se conversa sobre o assunto, tá bom? Então é natural que existam isso, olha, não sabe se realmente é de Paulo ou não, porque estão estudando as fontes, tá ok? Mas é considerada uma carta paulina, de Paulo. Outro dado interessante, o autor, supostamente Paulo, não conheceu pessoalmente a comunidade. Por isso que o fato de a comunidade ter sido criada e evangelizada por Epáfras dá uma condição maior de que Paulo tenha sido realmente o seu escritor. No capítulo 1, por 2 vezes, o autor fala assim, olha, depois que eu ouvi dizer de vocês, depois que eu fiquei sabendo de vocês, e no capítulo 2 ele diz assim, a maioria daí não me conhece pessoalmente, A gente não se conhece pessoalmente, então por isso tem-se aí a sensação de que o escritor não conheceu pessoalmente a comunidade. Outro fato interessante, a carta aos Colossenses tem a mesma estrutura
da carta aos Efésios. Ou seja, uma primeira parte mais conceitual, doutrinal, e a segunda parte mais prática, né? Mais exortativa. A carta aos Colossenses tem 4 capítulos só. Então, os 2 primeiros capítulos com mais doutrina e os 2 últimos capítulos com mais prática. No capítulo 1 tem um hino muito legal, muito interessante, assim como teve na carta aos Filipenses. E nesse hino daqui, da carta aos Colossenses, Paulo, ou o autor, ele afirma 4 pontos. Primeiro ponto, Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo. Assim como Jesus disse no Evangelho, quem me vê, vê o Pai. Aqui o autor, Paulo, diz, olha, Jesus é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível. O segundo ponto que ele afirma categoricamente, que Jesus Cristo é o primogênito de toda criatura, tudo foi criado em Jesus e por Jesus, assim como diz lá no Evangelho de São João, do Verbo, que tudo foi criado por ele, nada do que foi feito sem ele. O terceiro ponto, Paulo diz o seguinte, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é seu corpo. Isso ele já tinha feito referência às outras cartas que nós já lemos. E o quarto ponto, Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Mas como assim? Bom, da mesma forma que ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito também da nova criação, uma nova criação que nasce na sua morte e ressurreição. Então é muito bonito e é muito interessante. Leia com bastante carinho. Bom, a partir do capítulo 2, Paulo começa a falar cuidado com os mestres do erro. Quem são esses mestres do erro? Possivelmente pessoas muito cultas que tentavam ensinar uma doutrina errada para os colossenses. Os colossenses, na maioria, eram pagãos, tá? Não eram judeus, eram pagãos. E esses mestres não eram aqueles judeus radicais que a gente tem falado. Não. Eles eram mestres com filosofias cósmicas, com adoração a seres celestiais, angélicos, ou que se submetiam aos cósmicos, às forças cósmicas. Então, Paulo, ou o autor, vem justamente defender que Jesus Cristo é superior a tudo isso. Jesus Cristo é o poder cósmico, ele está acima de todos esses seres, entendeu? É nesse contexto que ele vem combater as heresias. Eu tenho falado bastante de heresias, né? Nessa época acontecia muito. Então existia o gnosticismo, que a gente fala bastante, que eles acreditavam que a salvação vem pelo conhecimento e não a aceitação da fé de Jesus Cristo como Senhor. Aí depois de um tempo, lá nos anos 250, nasceram os arianismos, né? Aqueles que eram adeptos de Ário, que falavam que Jesus não era Deus, era só homem. E depois também nasceram outros, como os nestorianos, que eram adeptos de um cara chamado Nestório, lá pelos anos 380, que achavam que em Jesus tinham 2 pessoas. Ora ele era Deus, ora ele era homem. E tinha gente que falava assim, não, Jesus não era homem, era só Deus. Mas tudo isso eram problemas sérios. Por exemplo, se Jesus não fosse homem, como ele poderia ter morrido e como ele poderia ter ressuscitado? E se Jesus não morreu e ressuscitou, então vã é a nossa fé. Entende? Por isso que tinha que combater isso. Não, Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, um único ser, uma única pessoa, humana e divina. Eram os princípios da fé que tinham que ser defendidos, combatidos. Por isso que eles escreviam essa carta falando, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E aí eles colocavam Jesus como o Senhor, Jesus como o cabeça, Jesus como o princípio. Tá? Então é mais ou menos nessa linha que a gente vai ler e entender a carta aos Colossenses, que a gente começa amanhã.
Fica com Deus, se você puder clicar aí, inscrever-se, dar um like, é bom. Obrigado, gente. Fica na paz.